Temos visto recentemente uma briga irresponsável por parte do presidente do Brasil, do executivo, em bater de frente com o Banco Central brasileiro, mais especificamente com Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central e que é uma instituição autônoma, como é em vários países desenvolvidos no mundo. Aqueles países que não têm um Banco Central autônomo conseguem ter uma interferência do poder executivo, ou seja, do presidente do país, na definição da política monetária, ou seja, na definição da taxa de juros. Para aqueles que são mais leigos, vamos entender isso de forma clara. O Banco Central de um país, ele tem nas mãos o poder de definir a taxa de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, mais ele desacelera a economia, porque o crédito fica muito mais caro, pessoas físicas e empresas tomam menos crédito, menos dinheiro emprestado, e com isso você desestimula, desacelera a economia e você derruba a inflação. Em contrapartida, quando você consegue derrubar a taxa de juros, ou diminuir as taxas de juros, melhor dizendo, você estimula, incentiva o crédito porque ele fica mais barato. Com isso, você tem mais consumo e a inflação pode subir. Pois bem, num cenário inflacionário do mundo todo, como eu já expliquei exaustivamente em outros vídeos, que isso vem por conta da injeção trilionária de capital por parte do Banco Central americano, Banco Central europeu, Banco Central do Brasil, Banco Central Austrália, enfim, japonês, todos os bancos centrais praticamente injetando dinheiro na economia nos últimos 2 anos, mas também numa última década, depois da crise 2008, 2009 nos Estados Unidos e 2011 na Europa, o que a gente vê aqui uma expansão monetária, ou seja, um aumento de dinheiro em circulação na economia por parte do Banco Central, derrubam as taxas de juros e essas permaneceram baixas por muito tempo de forma artificial, ou seja, por conta de um dinheiro que foi injetado na economia para acelerar o processo econômico. Sim, isso gera uma aceleração no curto prazo, mas leva a consequências no médio e no longo prazo, que é o que a gente vem vivendo agora. Em algum momento, as taxas de juros têm que subir e isso faz com que aqueles projetos, aquelas empresas, aqueles empréstimos tomados no momento de taxa de juros baixas, por conta dessa injeção artificial de dinheiro, faz com que muitas pessoas não consigam mais pagar as suas prestações, empresas fechem, mandem embora e a gente entra num novo ciclo econômico de muito mais contração. Pois bem, muitos perguntam então, então por que o Banco Central não simplesmente baixa as taxas de juros e mantém assim para poder estimular, acelerar a economia, não é mesmo? Sim, mas isso gera inflação e a inflação é um imposto perverso. Ela tira o poder de compra da população, uma vez que os salários não sobem de acordo com a inflação. E aí aqueles R$1.000 que você tinha em mão não valem mais R$1.000, uma vez que os preços dos ativos, dos produtos, dos serviços subiram. Todo mundo já passou por isso, principalmente nesses últimos anos, e nós que vivemos ali no Brasil dos anos 80, 90 até o Plano Real, sabemos o que é isso. A Argentina continua vivendo isso, a Turquia continua vivendo isso e tantos outros países. Pois bem, falando ainda da Turquia, que é um país onde o Banco Central não é autônomo, o presidente do país, Erdogan, conseguiu mandar embora nos últimos anos 3 presidentes dos bancos centrais. Eles queriam subir a taxa de juros para conter a inflação, desacelerar a economia, desincentivar o crédito para conter a inflação, e o presidente Erdogan não queria. Porque, obviamente, o executivo quer uma economia mais pujante, mesmo à custa de inflação. Ela é mais populista. Você consegue vender que a economia está crescendo, mas isso traz sérias consequências, como eu falei. Os presidentes dos bancos centrais não aceitaram a imposição do executivo e foram mandados embora. Resultado, a Turquia tem uma inflação de mais de 60% e a Argentina fechou com mais de 103%. Pois bem, um avanço institucional que o Brasil teve nos últimos anos foi conseguir aprovar a autonomia do Banco Central. E o que a gente vê é que agora o presidente Lula, com a cabeça nos anos 80 ainda, continua achando que um Banco Central tem que estar debaixo de sua tutela, tem que estar debaixo dele e ele mandar em tudo, como era no começo dos anos 2000, no seu primeiro e segundo mandato, mas o mundo mudou. E agora as pessoas têm mais interesse por política e economia, entendem mais e conseguem questionar tamanhas irresponsabilidades que ele fala. Pois bem, isso aqui foi uma ideia inicial de como funcionam os juros e por que é importante a manutenção da autonomia do Banco Central. Hoje, o Henrique Meirelles,
que sim, já pertenceu ao governo Lula, que sim, esteve mais ao lado dele na última eleição, montou ou escreveu um artigo para o Estadão falando que a política monetária e fiscal tem que andar junto. Sim, é claro, e é isso que eu vou explicar. O que me espanta é que Henrique Meirelles, tão brilhante como é economicamente falando, com uma carreira no setor privado de forma tão brilhante, possa ter declarado ou algum apoio ou estar ao lado de um governo desses. E isso que me causa tamanha estranheza. Veja bem, de novo, repito, Henrique Meirelles, para mim, ele é um dos maiores economistas que a gente tem na atualidade do Brasil, mas certos pontos me espantam dele ter apoiado. Pois bem, ele declarou hoje, e eu concordo em 100% com o que ele falou no artigo dele, que mostra que Lula e Haddad não entendem nada de economia. Isso é uma obviedade. E ele falou também que a política monetária e a política fiscal têm que andar juntos. E sim, esse é o grande ponto. O que é a política fiscal? É a parte de impostos. Quando um governo baixa os impostos, você tem uma política expansionista. Você deixa mais dinheiro na mão da população, eles gastam mais e isso pode acentuar a inflação. Quando você tem uma política fiscal contracionista, isso faz com que o governo aumente os impostos e esse aumento de imposto tira dinheiro do bolso da população e a população não consegue consumir muito e a inflação cai. Já a política monetária é definida pelo Banco Central como aumento de taxa de juros ou baixar a taxa de juros, como eu expliquei no começo do vídeo. E o que ele fala nesse artigo, de forma 100% correta na minha análise, é que se o governo, como o PT atual, quer gastar mais, aumentar ministérios, enfim, todas as políticas que a gente já vem falando aqui diariamente, uma política expansionista de gastar muito mais, faz com que isso estimule a inflação. Não adianta ele vir a público e bater no Banco Central pedindo para baixar os juros. Enquanto o Brasil não tiver uma responsabilidade fiscal, ou seja, gastar menos do que ele arrecada, passar a ter superávit, que o Brasil teve pela primeira vez desde 2014 no ano de 2022, ou seja, pela primeira vez sobrar dinheiro mais do que ele gasta, enquanto o Brasil não tiver essa responsabilidade fiscal, não adianta baixar os juros. Se você baixa os juros e não tem responsabilidade fiscal, o que você vai trazer de volta é uma inflação galopante, que no final do dia tira o poder de compra, principalmente da população de classe mais baixa. Enquanto nós não cuidarmos do fiscal, o juro será alto. Enquanto um país cuida do fiscal, diminui o tamanho do Estado, gasta menos, gasta de forma mais eficiente, esse país consegue sim baixar a taxa de juros de forma estrutural e não na canetada por uma imposição do executivo, que a gente sabe, basta olhar o histórico do Brasil e olhar a Turquia, como eu falei, ou a Argentina, que a gente sabe que isso se torna um processo inflacionário em que as pessoas e as empresas arrecadam menos, gastam menos, mandam mais gente embora e a gente entra num processo de descenso econômico. Por isso que eu falo que as ideias econômicas do PT continuam ancoradas, principalmente do Lula, ancoradas lá nos anos 80, como se o mundo não tivesse mudado. Até para nossa surpresa, o Haddad, que sim, escreveu um livro em 98 em defesa do socialismo, ele entende, ou pelo menos se mostra mais compreensível a importância do capital privado e a importância de um discurso alinhado com o Banco Central, senão nós teremos de volta a inflação. Quanto mais um governo gasta, mais o Banco Central terá que manter a taxa de juros alta. Quanto mais responsável a gente tem um governo com os seus gastos públicos, mais esse Banco Central consegue baixar a taxa de juros, mantê-las baixa e aí trazer a inflação para um patamar aceitável ou para um patamar em que o país possa crescer mais do que a inflação, ter crescimento real e manter um crescimento sustentável e sólido ao longo do tempo. O Haddad falou na semana passada que o Banco Central precisa ajudar o Brasil a crescer com juros mais baixos. Quem precisa ajudar é o próprio executivo gastando menos para que o Banco Central tenha respaldo no fiscal e possa manter a taxa de juros baixa, para aí sim o país crescer de forma sólida e sustentável, sem trazer uma maquiagem no curto prazo
e aí sim problemas e crises muito maiores no médio e no longo prazo, que é o processo histórico do Brasil. Lembrando muito bem o que aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos, antes da segunda crise do choque do petróleo em 1979, por conta de imposições do governo americano, o Banco Central, o Federal Reserve, o Banco Central americano, manteve a taxa de juros baixa. O que aconteceu foi que Paul Volcker assumiu o Banco Central americano em 1979 e subiu a taxa de juros de 11% para 21% em 1981. E isso se fez necessário para conter a inflação que estava tomando conta do mercado americano, por uma interferência também do executivo em manter a taxa de juros baixa. Isso já está refutado em livros e refutado na prática. Uma coisa é você fazer isso nos anos 70, onde nós tínhamos muito menos teoria e muito menos prática do que hoje. Outra coisa é em 2023 a gente querer ainda bater em políticas dos anos 70 e dos anos 80, como se as pessoas não tivessem o tanto de informação que tem hoje, como não tínhamos lá há décadas atrás, tá? Portanto, o que a gente precisa entender é que um país precisa cortar gastos para atrair investimentos privados, nacionais e estrangeiros, conseguir manter o seu câmbio livre, flutuante, mas por conta de um país fiscalmente responsável ser atrativo para eles trazer dinheiro para cá, e aí sim a gente consegue manter um país com uma taxa de juros estruturalmente baixa e crescer de uma maneira sólida. Pensa na sua casa, se você está extremamente endividado, não é do dia para a noite que isso se arruma. Um país exatamente igual, uma empresa exatamente igual. Temos que ter paciência, temos que cobrar que o Estado gaste menos e seja mais eficiente com isso. Não adianta a gente querer ficar recebendo boias para estamos sendo afogados, recebe boia a todo e qualquer momento, porque isso tem um custo no médio e no longo prazo e quem paga somos todos nós, principalmente com um processo de alta do preço, que é a desvalorização da moeda e como consequência a alta dos preços. A gente precisa gastar menos, ser mais eficientes para que os juros possam cair. Portanto, não caiam nesse discurso onde o governo, o executivo, o presidente fala que a irresponsabilidade é do Banco Central, ele manda baixar os juros quando ele é extremamente gastador. Ele gasta muito, gasta mal para efeitos políticos. E isso turbina a inflação. Se o Banco Central derruba a taxa de juros, o que a gente vai fazer é que a inflação exploda muito mais e a população, principalmente de classe mais baixa, perca todo o poder de compra. E uma economia e um PIB assim vai por água abaixo. O PT continua preso nos anos 70 e nos anos 80.